O circo anteriormente era mais valorizado, principalmente no interior, isso aí, Leonardo Labanca. O circo era o espaço, mesmo com a rádio, ainda com o advento da televisão e aí do cinema, o circo era um grande espaço da periferia. Ela não está aqui, mas a Mariana Gabriel, ela fala um pouco do filme Minha Avó era um palhaço. Então, os circos estavam nos ambientes mais da comunidade. Então, se você pegar aí e conversar com seus avós, o pessoal de 70, 80 anos, iam para todos os bairros da periferia, você encontrava o Milton Nascimento, também com a Dona Clementina, Circo Marimbondo, Circo Marambaia, Seu Lidel Tombo, Tomara que Caia, porque vem com essa questão do formato desse circo, né? Eu vou comentar uma coisa aqui que é muito importante para a gente entender o contexto. Primeiro, eu quero dizer que todas as religiões, até mesmo não ter uma religião, é um direito assegurado. E se você é contra uma religião e atinge diretamente ela, seja com atos físicos ou morais, você comete crime. Então, vamos supor uma hipótese. Vamos supor que eu sou ateu e você me discrimina por isso. Isso é crime. Então, a gente tem que partir primeiro do pressuposto de que intolerância religiosa, assim como racismo, são crimes no Brasil. Então, não se debate se deve ser crime ou não. É crime e dá cadeia. Quem duvidar disso, fala para um juiz lá na cara dele, se ofende, e aí vê do que vai dar. Mas, de toda forma, o ponto é o seguinte, quando você tem uma religião que ela tenta se impor às outras, você começa a ter problemas. Uma curiosidade que eu tenho em relação ao Oriente e ao Ocidente. Quando você tem religiões politeístas, essas religiões têm uma tendência a respeitarem mais outras religiões. Você pode ter Deus de tudo. Por exemplo, existem na Índia várias linhas de hinduísmo. Um outro exemplo, existem mais de 3.000 linhas budistas. Mais de 3.000. E eu nunca ouvi falar, pode ter, assim, já ouvi alguma divergência em relação ao país, mas nunca vi uma guerra santa de budistas contra outros tipos de budistas. Não houve isso. Então, a gente tem um problema estrutural de você casta o seu povo impondo uma religião. E se você for parar para pensar, e o que eu vou falar agora pode para algumas pessoas parecer ofensivo, mas eu estou explicando a origem cultural. Por exemplo, tem a escala, para quem estuda música, a escala menor melódica e a escala menor harmônica, uma delas foi cortada porque tinha som árabe. Daí veio o canto gregoriano. O canto gregoriano ele veio para alterar a escala menor padrão para tirar aquela africanidade, aquela arabianicidade daquele estilo. Então você teve uma violação, uma ruptura aí. Uma outra coisa, você antes de ser considerado o dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus Cristo, você tinha o nome de Deus, do Deus Sol Supremo naquela data. Se você for reparar no ano, a gente celebra o quê? A gente não utiliza o calendário lunar, porque a gente devia ter, segundo até minha esposa fez um estudo sobre isso, seriam 13 meses, sendo que desses 13 meses, de 28 dias, 2 seriam bissextos, assim, você colocaria um dia a mais, então seriam 29 dias ao invés de 28. O tempo é diferente. O tempo anual é diferente por conta do calendário lunar. Né? E aí, a Índia, por exemplo, ela tem o calendário lunar. Né? Então, e aí você também tem coisas que a gente não admite, mas a movimentação das marés, o crescimento do cabelo, está tudo ligado à Lua, né? E muito da nossa vida é da Lua. Ao movimento, né? Também está na Lua.
dessa questão do Sol se pôr e a Lua subir, e o tempo das coisas está muito ligado à Lua. Infelizmente, não contempla a figura lunar, porque essa cultura lunar, esse jeito lunar está muito ligado ao feminino, né? A Lua é ligada ao feminino. E aí o que é feminino não é tão bom quanto o que é masculino, né? E a cultura que prevaleceu foi a cultura do patriarcado, não do matriarcado, da união das duas forças. Aqui está perguntando, desculpa ele cortar, a concepção de cultura está agregando mais a periferia ou vai levar muito a cultura periférica a ser considerada cultura também? Olha, Carol, eu vou ser sincero, eu vivo hoje em dia numa cultura periférica. A minha cultura é uma cultura do hip hop? Não é. A minha cultura é uma cultura do funk? Não é. Mas eu transito pela periferia. Eu comecei minhas atividades dentro do trem. Segui a lei de Milton, que todo artista tem onde o povo está. Moro na periferia, que é uma região metropolitana a 1 hora do Rio, que é bastante... Mas não estou linkado. Já estive na Zona Sul me apresentando, mas eu estou muito mais ligado à periferia do que ao que está lá. Não é problema de vocês divulgar, difundir a cultura periférica. Talvez o problema é como considera a cultura periférica no seu âmbito maior, né? Porque, como ele estava falando, agora eu quero ser funkeiro. Todo mundo se veste como funkeiro e não tem compromisso nenhum com aquela comunidade. Agora eu posso ser funkeiro. Legal, hein? Eu sou funkeiro. Eu posso usar turbante. Eu sou branco, eu posso usar turbante. Eu não vou ser considerado macumbeiro. Mas quando eu vejo lá aquela senhora vestida de baiana, quando eu estou vendo uma menina que está usando turbante, é macumbeira. Feiticeira. Aí, isso é dentro da cultura. Por que o pau que bate Chico não pode bater em Francisco? Essas questões eu acho que são fortes e que a gente precisa entender como elas transitam. Isso é mais complicado quando você fala de uma cultura que realmente é cultura periférica. Uma roda de jongo, uma folia de reis, hábitos periféricos que existem e que as pessoas não estão acostumadas. Criança correndo para dia de São Corme e Damião, são hábitos da periferia. E por que não pode ter mais criança correndo para pegar doce em São Corme? Tiro o momento pandêmico, né? A época pandêmica. Porque é periferia, né? Então são a gente tem perdido que a gente às vezes não percebe, né? E eu acho que a gente não valoriza o que tem de periférico muitas das vezes. Esquece, vai deixando de lado. É preciso que alguém apareça e olha, é uma grande cultura da periferia. Vamos lá, vamos valorizar a cultura. Vai surgir o Michael Jackson na periferia. É muito complicado. E o pior é que, você falou até do Michael Jackson, eu sinto assim uma pena tão grande daquele ser humano, porque também eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando o Michael Jackson morreu, o pai dele foi dar uma entrevista, tipo, na semana em que o Michael Jackson morreu, ele falou, meu filho morreu, nós estamos tristes, e eu agora queria ler para você os próximos shows que a gente vai fazer aqui da minha empresa. Eu juro para vocês, como é que você quer que uma pessoa cresça saudável, viva saudável, com o nível de imbecilidade e monstruosidade que você tem disso? Porque às vezes é difícil você saber quando a pessoa esconde, quando ela tem aquela aparência social e você não tem muita certeza, e falar das outras pessoas sem saber não só é fofoca, como é crime. Mas o cara chegar na frente da TV e começar, ao invés de falar do filho, ao invés de... Primeiro, não é nem falar nada. Mas já que tá falando, fala sobre o filho. Mas não, o cara vai querer ficar falando dos shows que ele tá agenciando. Tá de sacanagem. Então, assim, é muito... Assim, esse tá de sacanagem é sobre muita coisa. Por exemplo, quando tem uma religião que tenta afrontar as outras, tá de sacanagem.
Hoje eu assisti, depois vou deixar aqui no comentário fixado, amanhã, quando a live estiver pronta aqui, disponível pelo YouTube, mas é o seguinte, vou deixar aqui dispensado um pastor americano em que ele diz, olha só, você critica quem é gay, você critica quem é isso, e aí você usa Levíticos. Só que em Levíticos, por exemplo, também está dizendo que você não pode utilizar tecido de dois tecidos diferentes na roupa que você está usando. Então começa a parar de hipocrisia. Ou seja, essa sacanagem, acho que o problema que existe também com essa questão da periferia é que existe ainda no Brasil a vontade de se manter a Casa Grande e a Senzala afastados. No sentido de, esse é meu lugar, esse é o teu lugar. Você só vem para cá para me entreter e vai embora. Então é tipo, você tem o grande coliseu. Você tem um grande espaço onde a nobreza se diverte e os outros jogam. E aí eu também... Tem detalhes aí que eu contar que foi uma semana para acontecer o enterro do Michael Jackson. Era o último família Jackson para poder conseguir ganhar dinheiro. Isso não teve, em momento da história do mundo, alguém que demorasse uma semana para ser enterrado, para receber essa coisa. Foi o que puderam usufruir do Michael Jackson. E aí, isso você entende, por causa que cada um é fruto dos seus meios. A pessoa teve sofrendo tanto. Eu queria estar falando um detalhe. As pessoas agora estão no movimento antirracista, estão comentando manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, só que a gente precisa entender que os Estados Unidos viviam uma história racial diferente do Brasil. O Brasil teve movimentos dos quilombos, revoltas, perseguições, várias ações. O movimento negro teve forte por muitos anos e está ainda forte. Agora, é muito perverso alguém falar para as pessoas irem na rua no momento de pandemia, querendo comparar os Estados Unidos com o Brasil. Mais perverso ainda de você não entender o que significa a desobediência civil que desistou Martin Luther King e que fez o querido Mahatma Gandhi. Se eu não me sinto respeitado, eu tenho o dever civil de me colocar contra um sistema que não me representa, porque a gente é um Estado democrático. O Estado democrático de direito tem que atender a todas as pessoas. Eu estive acompanhando e produzi, entre outras coisas, a caminhada contra a intolerância na Baixada Fluminense que aconteceu em Nova Iguaçu, porque depredavam casas de matrizes em Nova Iguaçu. Uma casa foi invadida 3 vezes no sistema. Se você fala em amor ao próximo, você fala em Deus, você não pode depredar um templo religioso. Mesmo que esse templo religioso não seja aquilo que você professa como religião. Que você não acredita. Porque não vai ninguém, não baixa ninguém na porta da tua casa pedindo para que você se torne daquela. Só entra, a porta fica aberta, só quer. Quem acha que é necessário estar lá dentro daquele espaço. Tem que respeitar. São coisas que o Brasil está perdendo essa noção. E nós, como pessoas de direito, temos o direito de professar a nossa fé, como você acabou de falar. Então é dever do Estado, não é uma coisa, não estou pedindo favor, é dever do Estado me assistir. Racismo é crime. É crime, não tem essas questões de coisa. É crime. É crime. Porque se uma liderança está dizendo que ela é racista, é criminoso. Eu tenho todo o direito de processar. Seja lá quem for.